amém? Glória a Deus. Irmãos, gostaria de contar aqui um breve testemunho, mas eu tenho que chamar minha esposa porque, né, a bênção é grande. Glória a Deus. Precisa ficar vermelha não, amor. Glória a Deus. Irmãos, semana retrasada, a gente estava com planos, né? E a gente começa a orar, a jejuar e entregar nas mãos do Senhor, que se for da vontade dEle, né? Que se estiver ligado no nosso coração, se for da vontade do Senhor, eu sei que Deus abençoa. E, irmãos, naquela semana, a gente teve um levante muito grande do inimigo, e a gente também acabou fazendo coisas com as nossas próprias pernas. O que seria? Nós temos sempre o costume de orar, entregar nas mãos do Senhor e falar assim: Pai, está nas tuas mãos. Mas muitas das vezes a gente não espera. A gente faz de acordo com a nossa vontade. Então a gente muitas das vezes negocia, faz coisas sem esperar no Senhor. E aconteceu que a gente tinha um carro e a gente estava com desejo no coração de fazer essa troca. E a gente acabou negociando e estava tudo certo, irmãos, até o momento. E aconteceu que naquela semana a gente estava esperando fazer o pagamento para daí a gente dar como entrada num próximo veículo. E, irmãos, parece que nada estava dando certo, mas a gente já tinha passado o carro para frente, então a gente só estava esperando só cair o pagamento. E eu e minha esposa, mesmo assim, a gente orando mesmo, né, com todas as nossas falhas, a gente pedia para o Senhor: Senhor, a gente vendeu, Pai, mas o Senhor abençoa. Mas aí a gente fez errado, a gente tinha que ter esperado no Senhor. Mas Deus é tão fiel que no momento certo Deus abençoou. Naquela semana, irmãos, era para ter dado certo o pagamento, só que o rapaz ele acabou desfazendo o negócio. Só que na quinta-feira eu falei bem assim: Senhor, se for da sua vontade, Pai, que esse negócio vai dar certo. E eu descansei meu coração. Irmãos, quando que eu estava saindo aqui do culto, né, na quinta-feira retrasada, aí eu recebi uma mensagem que o rapaz estaria desfazendo o negócio porque não tinha dado certo e ele estava vendo outro veículo. Só que eu não deixei desanimar. Eu falei: Senhor, eu vim aqui em busca de uma resposta. E até inclusive a pastora tinha orado, né, por todos nós aqui na frente. E ela tinha falado que aquilo que era seu ia voltar para sua mão de novo. E ali eu descansei o coração, né, porque a gente não sabe os mistérios de Deus. Irmãos, inclusive até o irmão Marcelo tinha me convidado aí um encontro de carro. Eu falei: irmão, eu não consigo porque eu já vendi o carro, mas eu descansei o coração. E aí a minha esposa não tinha vindo nesse dia, eu nem comentei com ela, porque eu falei: misericórdia, se eu já estou meio abalado, se eu contar para ela, aí, né, só Jesus na causa. Mas aí, irmãos, Deus foi tão fiel que assim que a gente pegou o carro, ela viu que ficou um pouco desanimada. Aí eu falei: Senhor, honra teu filho, Pai. Eu sei que eu fiz de acordo com as minhas pernas, mas eu entrego em tuas mãos, ó Pai, que faça o teu querer e a tua vontade. Irmãos, e as coisas de Deus é tão maravilhosa que eu não demonstro muito reação, e eu não queria transplandecer para ela, né? Então eu falei: amor, né, vamos esperar mais um pouquinho, porque a vitória nossa vai chegar. Aí ela: não, amém. E aí estava tendo um feirão de carro ali no parque de exposição. Ela falou: amor, vamos lá para ver um carro lá. Eu falei: tá bom, amor, vamos lá. E aí, irmão, Deus foi tão fiel que o valor que eu tinha pagado no carro há 3 anos atrás desvalorizou apenas R$1.000. E as parcelas coube no bolso, tudo certinho. E Deus foi tão maravilhoso que ainda quando que eu cheguei lá, a minha fé ainda foi provada, porque eu vi esse carro que eu queria. Eu falei: misericórdia, Senhor, o carro é muito caro, eu não vou conseguir não. Mas aí a gente tem o costume de sempre pregar para os nossos irmãos, falando que Deus faz, que Deus abençoa. E muitas das vezes quando que chega na nossa vez, a gente não acredita, a gente não pratica, né?
Então é como se fosse, pai, abençoa teu filho, mas, Senhor, eis-me aqui, mas eu sei que o Senhor vai me dar também. E aí chegou na hora, a gente viu um carro, aí a gente falou, é esse, mas aí quando ele falou o valor a gente desanimou e a gente foi ver um outro veículo. E aí, irmãos, eu não estava em paz no meu coração. E aí o Espírito Santo falou, é esse daqui, ó, vai nesse. Eu falei, meu Deus, será que é do Senhor mesmo, pai? E aí eu fiquei a meia hora assim de cabeça baixada, e ela não sabia o que falar pro rapaz que estava negociando. Ela falou, não, dá uns minutinhos pra gente. E Deus foi tão fiel, que ali, né, eu falei, pai, se o Senhor que está falando, eu vou seguir então. E aí a gente conseguiu fechar negócio para a honra e glória do Senhor. E, irmão, pode colocar a foto? E aí é esse carro aqui, ó. Aleluia. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, muitas das vezes a gente vai descansar no Senhor e a gente quer fazer de acordo com as nossas pernas. Então, entrega nas mãos do Senhor que tudo Ele fará e espera por Deus. Mas Deus foi tão fiel que no final Ele honrou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o macho alfa é aquele que morre pela sua esposa. A gente brinca, né? Mas quem manda somos nós. Se a gente estiver debaixo da direção do Pai. Porque se a gente estiver debaixo da direção do Pai, nós vamos dar a primícia para nossa esposa, para nossa família, né? É claro que na nossa igreja as meninas são muito fortes. Eu acho que em todas, né? E eu só estou aqui hoje porque eu tenho uma guerreira, uma forte comigo, senão não estava aqui. Então, eu acho que a grande coisa é essa. E quando a gente está em unidade e está com um casal, o casal, a matemática não bate, né? Nós somos um só, então não tem eu, somos sempre nós, amém? Hoje o nosso testemunho não é sobre dinheiro, não é sobre finança, não é sobre o ter, é sobre o ser. Em setembro de 2024, nós entendemos que nós falimos financeiramente. Eu e a Josi, a gente tinha uma casa de comédia chamada Maringá Comedy Club, onde ia muita gente boa, mas também é muita gente ruim. E subia no palco da nossa casa algumas pessoas que faziam comédia com o nome de Cristo. E eu era conivente com aquilo. E Deus falava no meu coração que aquilo estava errado, que não era legal, e mesmo assim eu estava indo. E a Josi, sempre muito pacífica, tranquila, ela não queria mais aquilo, mas estava ali, aceitando. E setembro de 2024, nós quebramos financeiramente de uma forma avassaladora. Dia 15 de outubro, Deus permitiu que eu começasse um novo emprego. Só que a gente numa situação assim de caslata vazia, desesperador. Março de 2025, eu já tinha começado nesse emprego, já estava alinhando. E a meta era 1x. E eu só tinha atingido 34%, pastora, da meta. Aí, nessa conversão diária, Deus me trouxe a palavra de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é sobre dinheiro, irmãos. Não é sobre esse mundo. É sobre obediência. É sobre a gente buscar honrar o Pai diariamente. É sobre a gente buscar honrar o Pai nas nossas atitudes mais pequenininhas e nas grandes. É sempre a gente buscar honrar o Pai a todo momento. Não é fácil, é muito difícil, porque a gente é carne e tem hora que dá vontade de dar uma sambadinha, uma passeadinha. É normal, mas a grande diferença é quando a gente alimenta mais o Espírito. Resumindo, essa é a grande virada de chave nas nossas vidas. É orar junto,
é o buscar junto, é o estar em unidade. Aquela meta que março de 2025 era 1x, março de 2026, ele é muito mais que 2x. E até o momento que ainda não acabou o mês, essa meta foi batida em mais de 800%. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Onde eu estou, o tipo de gente que eu negocio todos os dias. Eu, Alisson Rodrigues Biava, 46 anos, morador dessa terra, não sou capaz. Eu não tenho inteligência para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Mas Ele, o grande eu sou, me capacita. Na hora que eu estou na mesa dos grandes, é Ele que coloca as palavras na minha boca, para que os grandes venham me ouvir. É Ele que coloca as palavras na minha boca, para direcionar aquelas situações. E é sempre por Ele e para Ele. E enquanto a gente estiver nessa caminhada, 800% é pouco, é muito mais. Vai acontecer muito mais em nome de Jesus, amém? Para a minha vida, para a sua vida. E olha, muito importante, aqui tem um povo que ora e paga preço. Tudo que Deus usou essa mulher para falar comigo, tudo que Deus tem usado as irmãs para falar comigo, com a minha casa, está se cumprindo, e cada dia mais. Nós estamos num lugar de oração, e é natural querer acontecer isso, que o inimigo quis sapatear aqui, porque o milagre do Senhor é grande. As coisas do Senhor para as nossas vidas é grande. E a gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, amém? A nossa luta diária é contra o inimigo. E a gente só vai vencer isso obedecendo. A gente só vai vencer essas situações orando, jejuando, pagando preço e renunciando a nossa carne a cada situação, amém? Deus abençoe a todos. Alisson, ele vende aquelas motinhos elétricas, e Deus falou para mim que ele ia entrar num lugar muito grande, que tinha uma escada muito grande, e era lá nos compradores da Havan, porque eu tenho um amigo que vende para a Havan, e eu já vi a escada da Havan, né, lá no estado de Santa Catarina, e ele foi lá, né, e o velho andou na moto, né, o velho da Havan andou nas motos dele, e Deus falava que muito em breve, tudo que está acontecendo, que muito em breve, você que vai importar. Porque Deus já me mostrou containers com elas desmontadas. Não sei como é que vem. Bem desmontada? Eu não conheço. Da China. Vai preparando o nome, viu? Fica lá até Deus bradar, porque nós estamos no mês do transbordo. Mas muito perto. Você vai arrumar o nome que que jeito que vai ser, eu não sei. Porque eu profetizei na vida do Jairo que ele ia para a China, e ele já recebeu o convite. Foi ou não foi, Jairo? Então, e você vai também. Cada um no seu ramo. Mas sabe qual que é o segredo, gente? É acreditar. Porque não adianta eu ficar aqui pregando. O cunhado do irmão Rodrigo também foi irmão Rodrigo? Falei para ele já foi. Eu não sei que Deus tem comigo com China. Será que eu estou meio chinesa? Né? Mas é porque está vindo de lá todas as coisas, né? Agora não adianta nada eu pregar e vocês não acreditar. Vocês achar que vocês não são capazes. Gente, Deus deixou para nós o melhor da terra. Isaías 1,19 diz: se nós obedecer, tem um porém. Não é só ouvir e querer viver uma vida louca, não. Obedecer, nós vamos comer o melhor dessa terra. Agora não adianta, você vem aqui, eu estou profetizando, Deus me usa, o pastor prega muito. Quando eu crescer eu quero pregar igual ele, igual o pastor Levi, igual esses pastores aí. Quando eu crescer eu quero pregar igual esse povo que prega Bíblia. E daí você,
Olha aqui nessa foto. Deus já usou o profeta poderosamente. Tem que tomar posse na palavra. Se Deus apontou ainda com ousadia, crê somente. Crê. Ser fiel com Deus. Mas Deus, até quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si próprio. Mas o bom é ser fiel. Calar a boca do devorador. Olha que eu estava entregando para o pastor Maurício, seu nome. Sei que foi porque Deus tinha algo com ele. Porque Deus falou para ele que a partir de hoje, essa data de hoje, começa uma restituição na vida dele de 7 vezes mais. 7 é o número de Deus. E que Deus conservou ele aqui. Não sei que vento que ele passou, não conheço a história dele, não sei, mas eu sei que ele passou um vento. Eu não sei. Não sei a situação dele, mas Deus me falou que ele passou um vento. Se Deus conservou em vida, é porque Deus vai restituir muito mais. E a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E que aquela angústia, aquela tristeza que às vezes abate, foi embora. A partir de hoje você vai sair daqui rachando lenha. Porque é assim que Deus te quer. De pé. Ou usado por Deus. E muito mais Deus vai te usar. Porque quando o profeta sai do vale, aí aguarda, hein? Eles podem até nos lançar na cova, mas quando a gente sai. Quando o leão que está dentro de você desperta. Então não deixa nada te distrair. Nós viemos aqui ouvir o conselho da palavra de Deus, amém? O André está com oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Então eu glorifico o nome do Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. E eu quero louvar essa canção, que é uma canção que eu gravei, inédita, não soltei ainda, mas estou esperando em Deus o momento certo para poder soltar ela, que é uma canção que eu estou cantando para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Pode soltar, meu irmão. Como será meu amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás de se programar para não sofrer. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus? Só nos resta descansar, pois Deus ainda no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus? Só nos resta descansar, pois Deus ainda no controle está. Pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou.
Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós, o amanhã não cabe a nós, o amanhã não cabe a nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Todos nós estamos suscetíveis a passar por lutas e tribulações. Não foi com ele. E aí Deus falava: fala para o meu filho que eu estou fechando a boca do leão. Porque se Deus mandou falar, Deus sabe o que é justo. Aí alguma religiosidade, religião pode dizer: mas Senhor, irmãos, Deus não é religião. Deus é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ninguém que está aqui é merecedor. Nós somos salvos pela graça. É a graça. Eu não mereço sofrer. Nós não nascemos para sofrer. Foi por causa do pecado lá no Éden. Mas nós também não merecemos a graça. Porque Jesus deu para nós um favor imerecido. Imerecido. Claro, não é apologia ao pecado, a viver uma vida dissoluta, não. Mas ninguém merece. Domingo é ceia. Nós temos que orar antes de pôr na boca o corpo do Senhor. Porque minutos antes, talvez, você não se prostituiu, não adulterou, mas talvez você tentou matar teu irmão com a boca. Você fez uma fofoca. Você condenou, disseminou veneno. Lá em Gálatas, está dizendo que até, não é só adultério, que tem gente que já pode, não é? É homicídio, glutonaria, está tudo lá na mesma prateleira. Está tudo no igual, não está em outro nível. Então nós temos que procurar em tudo ser fiéis, em tudo. E a gente não vai conseguir. Só que a gente procura cada dia. E quem nos fortalece é o Senhor. É Ele que dá a graça. É Ele que dá força para nós continuar. Foi um mês de muita vitória, mas foi um mês de muita luta. Mas nós não vamos recuar. Satanás, pode escutar, essa é para você. Nós não vamos recuar. O que nós estamos preparando agora, esses 7 anos da nossa igreja, vai parar a Maringá. E ontem foi assinado alguns contratos. Pode bater palma para Jesus. Foi assinado alguns contratos gigantescos, só para vocês terem ideia. Então o diabo está furioso, mas ele vai furiar mais, vai endemoniar. O diabo vai ter que endemoniar. Ele vai ter que virar do avesso, ele vai ter, só se ele matar nós, mas ele só mata se Deus permitir. Olha a vida de Jó. Toca em tudo, mesmo na vida, só se Deus permitir. Então o que está chegando aí é bênção grande. E nós não vamos nos distrair. Se tem uma coisa que o inimigo me odeia em mim, é como que eu suporto a pressão. Ele não entende. Como que eu suporto a pressão? Mas sabe o que é? Que quanto mais ele aperta, igual o povo no Egito, mais a gente cresce. Quanto mais o diabo te apertar, profetizando a tua vida, quanto mais ele te apertar, mais você vai crescer. O crente é que nem omelete, pastor Maurício. Quanto mais bate, ele cresce. Quanto mais o diabo bater e você aguentar, você vai crescer. E também não tem graça se ele não bater um pouquinho, gente. Aí não quer só, não existe evangelho de facilidade.
é guerra, vão tentar nos matar. Os profetas de antigamente eram jogados na arena com os leões. Os leões vinham e engoliam. Hoje não aguenta. Falou de mim. Ai, estou triste, falaram de mim. Troca falar de você e jogar você numa arena de leões famintos. Amém? Jair, eu vou deixar o seu para a semana que vem, tá? Tem 15 testemunhos do final aqui que nós estamos orando pela vida financeira. Que é bastante, é um dia de ele virar do avesso. Enquanto isso, o povo de Deus vai prosperando. Vai sendo abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel com a nossa vida, com a nossa casa. Queria chamar a missionária Esther, da Assembleia de Deus do Indaiá, louvar o Senhor. Enquanto a missionária louva, sempre leva a saudação para o seu pastor da amada igreja. Nós vamos recolher os dízimos e as ofertas da casa do Senhor, que nós queremos ouvir a palavra de Deus, o conselho. O que Deus tem para nós? Se for exortação, correção, espada, não importa. Nós temos que ouvir o conselho do Senhor. Porque aquele que ouve o conselho, ele não ouve coitado. Quem ouve o conselho, não ouve coitado. Mas temos que ouvir o que Deus tem para nós. Depois, no final, nós vamos orar pela vida financeira. Se você está aí com o cartão da tua empresa, o logo, o folder, pode colocar aqui, ó. Nós vamos estar orando pela tua vida financeira, em nome de Jesus. Adore ao Senhor nesta noite. Aleluia. Adore a Ele. Adore, mesmo em meio às lutas, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre em teu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte um Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Oh, aleluia. Ele tem chave de madeira que abre portas de água. A vitória desata. Hoje não no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal. Sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isto é coisa pra Deus. Aleluia. Ele na batalha. Glorifique, exalte um Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas de água. A vitória deságua hoje, mal no teu lar. Oh! Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que traz sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isto é coisa pra Deus. Ele está resolvendo nesta noite. Estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa, não importa. Eu já disse o que é coisa pra Deus. Alabaciada. Ele
vem para fora. Bartimeu, enxergue agora. Escuta, viu, Wagner? Este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira deste tanque, pegue a tua cama agora e se levante. E para você que está me escutando, o Senhor já está curando neste lugar. O Senhor está curando quem está. Ele está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer que isso é incrível. O Senhor já está curando quem está glorificando. Ele está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer que isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Olha aí, ó. É pra Ele, não é você que vai fazer. Não é com as tuas mãos. Isto é coisa pra Deus. É Ele e é grande a vitória neste lugar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Hein? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus. Tua igreja está aqui reunida para ouvir a Tua palavra. Pai querido, nós ofertamos, semeamos na Tua casa. Pai amado, Te honramos com as nossas finanças. Ouvimos testemunhos aqui hoje, Senhor, do que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor faz na vida daquele que é fiel ao Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor tem prazer na prosperidade do justo, Senhor. E que o Senhor venha prosperar cada um, Senhor, que tem ofertado e honrado este altar, porque o altar não toma, o altar devolve em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pai amado, e aquele que não teve hoje condição de semear, de ofertar, que o Senhor possa preparar a oportunidade para que eles também possam te honrar de uma forma linda e extraordinária com as suas finanças. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Senhor, aqui também está, Senhor, o pastor Ney Martins, que veio lá de Terra Rica, Senhor, que será o teu veículo, o teu instrumento para falar conosco esta noite. Usa ele de uma forma linda e extraordinária, e que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, convictos e sabendo que o Senhor falou conosco. Pai querido, derrama das mais ricas bênçãos, é o que nós te pedimos. E se a igreja concorda, diz: recebe o servo do Senhor. Deixa Deus te usar. Gente querida, receba uma paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão de pés, segure a sua Bíblia nas suas mãos. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. E o capítulo que eu quero ler com vocês é o capítulo de número 26. Enquanto vocês encontram, obrigado, pastora, pela oportunidade. Agora você está devendo, hein? Eu já vi a segunda. Agora nós temos que levar ela lá, né, Rafa? E que bom. E, pastora, também foi um presente de Deus na nossa vida. Hoje, a minha esposa, eu disse, quando é amigo é diferente. Os nossos cultos lá também, os melhores cultos da semana é a quinta. Eu disse, você fica aí e eu vou lá. E pela manhã eu estava orando, falando com Deus, porque todas as quintas a gente fica na igreja em um propósito de jejum e oração. E o Espírito de Deus falou comigo e inflamou esse texto no meu coração. E eu não tenho dúvida de que há algo muito profético que você tomará posse nessa noite de hoje. Gênesis capítulo 26, versículo de número
verso 2. Eu vou ler alguns versos alternados, só para a gente ganhar tempo. Verso 2: E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desça ao Egito, mas habite na terra que eu te direi. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Verso de número 8. E aconteceu que quando ele já estava lá um longo tempo, diga comigo, longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Versículo de número 11, Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: quem tocar nesse homem, sua mulher, certamente morrerá. Verso 12, então, diga assim comigo, então, Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. Mais 2 versos, verso 21 e 22. 21, e eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também. Por isso chamou o nome de Sitna. Verso 22, e ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos sobre esta terra. Quantos podem dizer amém? Pode tomar o vosso assento. Glória a Deus. Eu não sou alguém, um pregador cansativo. Eu ouvi tanto meu pai dizer: é melhor deixar com sede do que matar afogado. Que eu prego olhando para o relógio. Parece que eu estou vendo meu pai na minha frente. Pastor Maurício, todos os pastores, Deus abençoe. Recentemente eu lancei o meu 3º livro. Deus me deu 2 livros. Primeiro livro, Provados no Lugar do Propósito, a chamada de Gideão. E depois o Senhor me deu o livro Decida Recomeçar, a chamada do apóstolo Pedro. Um livro que o primeiro testemunho foi aqui de Maringá, de uma moça, pastora, que ela estava em uma depressão. E ela diz: a ponto de tirar a minha vida. Quando eu li esse livro, Jesus me curou de uma depressão e levantou essa moça como pregadora do Evangelho, lendo o livro Decida Recomeçar. Agora, terminando o ano, eu lancei um livro que foi o livro, foi o início da minha chamada. Eu acho que eu já falei, não sei se eu falei sobre isso, mas por crescer na casa de pastor, era uma coisa que eu dizia para os meus irmãos. Eu usava uma palavra: eu nunca quero essa miséria na minha vida. E Deus me deu uma ótima profissão, e há 19 anos atrás eu me tornei supervisor de laboratório químico. Estava um lugar onde todo mundo queria estar, e eu dizia lá dentro: obrigado, porque o Senhor me livrou da sina de ser pastor. Até que Deus colocou um profeta dentro do laboratório, e ele disse assim: eu não livrei. Ou você vai fazer o que eu determinei, ou não vai nem viver para contar história. O profeta falou isso, saiu do laboratório, pastora, foi embora. E eu falo assim, que o profeta foi, mas o Deus que falou com o profeta ficou na sala. E disse assim para mim o Espírito de Deus: abra a Bíblia. Quando eu abri o livro de Jonas, e eu ouvi quando ele disse comigo: eu mandei Jonas ir para onde? Eu respondi: para Nínive. Mas ele está indo para onde? Eu respondi de novo: para Tarsis. E pela 3ª vez ele diz: mas o final dele foi na onde? Eu disse: foi em Nínive. Ele diz: então escreva na sua caderneta que quem eu chamei, eu só dou opção se quer chegar de barco ou de peixe. Alguém já entendeu? Então eu lancei esse livro: de barco ou de peixe, o destino final não muda.
Um livro, recentemente um moço de São Paulo disse: pastor, esse livro arrancou o meu ministério e a minha empresa de um fundo de um poço, e Deus me levantou. Então esses livros, todos eles são voltados para o projeto que alguns já devem conhecer. Nós temos um projeto de rua, Deus nos deu um caminhão-pau que a gente realiza cruzadas, né, Rafa? Eu já disse a pastora aí que o dia que ela quiser botar o caminhão na rua, aqui é só ligar, o caminhão para aqui, né? E todo esse projeto, esse material é voltado, e um livro que eu uso para escrever as minhas mensagens, essa enciclopédia de uma das mentes mais pensantes do Brasil, pastor Mateus Soares. Pois bem, o texto que eu li com vocês é uma narrativa bíblica em que o Senhor diz, esse texto começa com a expressão Deus dizendo para que Isaac não fizesse aquilo que estava sobre o seu coração, mas que ele fizesse aquilo que os céus estavam lhe mandando fazer. O que estava no seu coração era descer e peregrinar no Egito, mas Deus lhe dá uma ordem: fique aqui, habite em Gerar, e aqui eu vou lhe abençoar, e eu serei contigo. Uma vez que Isaac ouve essa palavra, ele resolve ficar e peregrinar, então, no ambiente que os céus havia lhe determinado para ele ficar. Logo, ele está no ambiente que Deus o mandou estar. Eu confesso a vocês que por muitas vezes, inúmeras vezes, eu até ministrei ofertas acerca de Gênesis 26, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Mas eu particularmente, de repente você já tinha entendido, mas eu, pastor Ney, eu não tinha entendido de fato porque a expressão naquele ano. E então quando eu orando e lendo esse texto, o Espírito de Deus falou ao meu coração, abriu os meus olhos e começou a me mostrar alguns detalhes. O primeiro detalhe é que ele, estando no ambiente que Deus mandou estar, ele vai fazer algo que Deus não mandou fazer. E aqui lá vai um conselho: não adianta estar no ambiente que Deus mandou estar, mas fazer aquilo que vem sobre a sua cabeça. Uma vez que estamos no ambiente que Deus mandou estarmos, é para fazermos aquilo que os céus determinou para fazermos. Pastor, não entendi. Olhe para cá. Ele está no ambiente que Deus o mandou estar. E que coisa linda aqui. Eu vi aqui muitos homens dando testemunho e honrando a sua esposa. Não é o mesmo fato que vai acontecer. Porque quando ele é perguntado, Isaac vai dizer uma inverdade. Quando perguntado acerca de Rebeca, ele vai dizer que ela era sua irmã. Olha a palavra de Isaac: ela não é a minha esposa. E essa palavra parece algo tão simples e tão normal. Mas o medo que paralisou Isaac, o medo que o fez dizer uma inverdade, fechou os céus sobre a sua cabeça. Eu vou repetir isso aqui porque é muito sério. O medo que o bloqueou, o medo que o paralisou, fazendo ele dizer uma inverdade, fez com que os céus se fechassem sobre a sua cabeça. Eu li com vocês o texto, quando a Bíblia vai dizer que ele está naquele ambiente por muito tempo, ou por um longo tempo, e você não vai ver um testemunho de algo bem sucedido sobre a vida de Isaac. O céu está fechado, o céu está fechado, e eu repito, por uma inverdade que saiu da sua boca. Como é que eu posso narrar, contar uma mentira, estando no lugar que Deus mandou eu estar?
Isaac não estava num lugar que ele decidiu estar. Isaac estava em um lugar que Deus o mandou estar. E se Deus o mandou estar, não havia por que temer. Não havia por que ter medo. Mas o medo que o domina, o medo paralisa. E uma inverdade que sai da sua boca paralisa e o céu se fecha sobre a sua cabeça. Mas eu ouvi aqui já nesse culto ser mencionado e ser usado palavras acerca de misericórdia e de graça. Misericórdia e graça, o favor que não mereço. De repente, eu vejo a graça de Deus se manifestando. De repente eu vejo Deus olhando para Isaac, e no contexto, a minha visão que eu tenho, é que há um olhar de Deus e há um Deus dizendo no oculto: eu vou lhe dar, Isaac, mais uma oportunidade, Isaac. Mas agarre essa oportunidade, Isaac, porque é só mais uma oportunidade. É só mais uma oportunidade. E como eu não tenho medo e foi me dado a liberdade, a primeira palavra que Deus usa minha boca em forma de profecia, para dizer a pessoas que adentraram esse ambiente, é que está chegando uma oportunidade de Deus. Mas essa oportunidade, pastora, diz Deus, essa oportunidade é para você se posicionar. E uma vez, estou todo arrepiado para falar isso. E uma vez posicionado, uma chave vai ser virada. Uma chave vai ser virada. Uma chave será virada. Diga para alguém do seu lado aí como uma voz profética. Diga, está vindo mais uma oportunidade. Isso aí. Agora olhe para cá. Olhe para cá. Aguenta mais um pouquinho aí. A minha filha Radassa, de 10 anos, ela fala constantemente, diz: pai, sua mensagem só fica boa quando o senhor fica vermelho. Então, vocês têm que esperar ficar vermelho. Senão, se não ficar vermelho, não vai, né? Mas uma vez que a graça, eu vejo a graça se manifestando. A Bíblia diz que Elimeleque olhou e ele viu uma cena. E essa cena que ele viu, ele disse: essa cena não é uma cena que condiz com irmãos. Abimeleque está dizendo assim: não, isso não é cena de irmãos. Isso é uma coisa diferente, mais íntima. Isso é coisa de marido e mulher. Então ele chamou Isaac. E parece que eu estou vendo aquela reunião aonde os céus manifestam mais uma oportunidade. E ele olha para ele e disse: vem cá, Isaac, fala para mim a verdade. É sua irmã? E ele agora não vai cair no mesmo erro, na mesma cilada. Ele vai olhar e vai dizer: olha, rei, verdade, ela é a minha esposa. Ela é a minha esposa. O medo me pegou e eu, com medo de alguma coisa acontecer, falei uma inverdade. Quando ele fala a verdade em uma oportunidade que os céus dá, ele então, imediatamente o rei, ele lança uma ordem: qualquer que tocar em Isaac ou na sua casa, certamente morrerá. Não vai viver se colocar a mão sobre essa casa. E quem está falando isso é o rei. Quem está falando é o rei. Se mexer com essa casa, a minha mão vai chegar sobre a sua casa. Alguém já pegou isso aqui? Alguém já entendeu? Uma vez que ele recebe essa ordem, é como que se o céu dissesse: agora, Isaac, você está habilitado no mesmo ambiente que você lutou e não viu nada acontecer. Ô Isaac,
com uma força muito menor, aonde você usou 80%, eu vi o irmão falar aqui do negócio de 80%, onde você usou uma energia de 80% e não aconteceu nada, com uma energia de 20%, Isaac, você vai colher 100 vezes mais no mesmo ambiente. A palavra é esta: pode semear, Isaac, porque a palavra está liberada, você está posicionado e o céu está aberto. Repito, a palavra está liberada, Isaac, você está posicionado e o céu está aberto. Isaac, sai dali, lança semente 100 vezes mais, lança semente 100 vezes mais. Tente imaginar, porque eu não sei se a tua mente consegue entender os céus usando a minha boca para dizer: é 100 vezes mais. O crescimento, a honra é 100 vezes mais, é 100 vezes mais, é 100 vezes mais. Profetiza para alguém, diga: é 100 vezes mais. Agora olhe para cá, se você pegou essa palavra. Oh, eu estou sentindo Deus aqui, e eu estou me segurando para entregar o rolo de Deus aqui. Eita, Jesus do céu. Há uma glória de Deus pairada sobre esse lugar. Jesus do céu, segura só mais um pouquinho que eu estou todo... O fogo de Deus está aceso aqui nesse altar. Está aceso. Uma vez que ele começa a viver o extraordinário, ele logo vai ver também os seus adversários se levantar. Porque não queira viver o extraordinário e receber tapinha nas costas. Não, quer viver o extraordinário? Prepare para receber a pancada da onde você menos espera. Quer receber aplausos? Vai fazer show lá fora. Aqui dentro é guerra, é batalha, é guerra, é batalha. Só que tem um detalhe: aonde tu colocar a planta dos teus pés, o céu está dizendo: eu piso junto com você. Aonde tu botar as mãos, eu boto a minha junto com você. Então não vou enganar ninguém. O ano é de 100 vezes mais. E por essa causa o inferno também já se levantou. Mas não tem problema. O céu diz: não é para temer. Não é para temer. Porque nós não vamos terminar esse ano dizendo: eu perdi a guerra. Mas nós vamos terminar esse ano, eu vou falar, não sei se alguém pega. Nós vamos terminar esse ano, Rafa. Olha o que veio na minha mente aqui agora. Nós vamos terminar esse ano igual Davi tomando posse de Jerusalém e cantando o Salmo 124 e gritando: ah, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos adversários se levantaram contra nós, nós teríamos morrido, porque a sua ira se acendeu contra nós. Mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa os seus dentes. Antes o laço quebrou. Antes o laço quebrou. Antes o laço quebrou. E nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome de quem fez os céus e fez a terra. De quem fez os céus e fez a terra. De quem fez os céus e fez a terra. Se eu fosse você, eu levantava uma mão aos céus, porque os céus usam a minha boca para dizer: a vitória é certa. A vitória é certa. A vitória é certa. Se tem alguém comigo, diga glória ao Senhor.
não suportaram ver a prosperidade da casa de Isaque, e então o expulsaram para fora. Mas tem um detalhe: Isaque sai para fora, mas aonde ele coloca os seus pés, pastora, aonde ele cava brota água, onde ele bota a mão da água, onde ele bota a mão da água. Isaque cava um poço aqui, a água jorra, vem os inimigos, entulha um poço que foi aberto, ele sai, ele abre outro poço aqui, e outro poço é aberto, e logo vem os filisteus e porfiaram contra ele, dizendo: essa terra é nossa, esse poço é nosso, isso aqui é direito nosso. Tomaram, mas algumas lições muito rápidas. A primeira é que ele está vivendo tudo isso, e o céu está em silêncio, desde o seu capítulo 26, e os seus versos primeiro, não há mais uma voz de Deus, pastora, manifestada sobre a vida dele. Eu tinha, até porque é o momento que Deus está lapidando Isaque, para colocar algo grande demais em suas mãos. Eu tinha uma professora, que ela colocava a prova na nossa mesa, e ela dizia assim, ó: esqueça que eu estou nessa sala, esqueça que eu estou aqui. E eu nem entendia isso, mas depois eu fui entendendo, é que professor não fala com aluno na hora da prova. Deus está em silêncio, Deus está em silêncio, repito, Deus está em silêncio, pastor. Mas como trabalhar, como acreditar, como continuar com Deus em silêncio? Também foi o meu questionamento. Eu disse: Deus, como é que continua trabalhando, cavando poços, abrindo poços, se os céus estão em silêncio? Eu ouvi a voz de Deus falar comigo: o que fazer quando os céus estão em silêncio? Lá vai um recado para alguém que entrou aqui questionando, porque tem alguém que entrou aqui dizendo: Deus, eu não estou entendendo nada, e o Senhor não fala comigo. Quando eu não ouço a sua voz, o que fazer? Olhe para trás e se lembre da promessa que você carrega. Olhe para trás e se lembre da promessa que foi feita a teu respeito. Lá vai uma palavra, 24:35 de Mateus. O céu disse: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra que eu falei, não vai cair uma palavra sequer por terra. Pega a mão de alguém e diga: agarra na promessa. Diga aí, me ajuda aí. Diga: agarra na promessa, porque não vai dar errado, não vai dar errado, não vai dar errado, não vai dar errado, não vai dar errado. Eu vou falar até alguém pegar: não vai dar errado. Só que tem um detalhe. Oh Jesus, tem um detalhe. Além do céu estar em silêncio, você não vai ver Isaque questionar com nenhum daqueles homens, porfiar em um poço. Tomaram. Isaque calado, fica calado, e calado ele sai e abre outro poço. Porfiaram por aquele outro poço. Isaque sai, abre, cava outro poço, e não abre a boca para questionar. Eu disse: Deus, isso aqui não pode, isso aqui não é homem, isso aqui é anjo. Eu disse: como é que ele está cavando poço, ele está lutando, estão tomando o que ele conquista, e ele não abre a boca para questionar? O Espírito de Deus falou comigo, e se eles não pegar, pastor, a gente já ora e dá a bênção apostólica para ir embora para casa. Eu ouvi os céus falar comigo. Sabe por que Isaque não questiona? Porque a herança de Isaque não é poço, só questiona quem a herança
herança é poço. Qual é a herança dele? A herança dele é a benção. Pode tomar os poços. Agora toma a benção que eu carrego para ver. Toma, oh meu Deus, alguém entendeu ali, ó? Eu vou falar de novo porque alguém levantou a mão. Ei, de Racite, comanda, né, Bahai? Nessa mão direita levantada o céu diz: você carrega a benção, você carrega a benção, você carrega a benção. Não é para questionar qualquer coisa, não, porque aonde tu botar pé vai dar água, aonde tu cavar vai dar água, aonde tu entrar vai dar água. Meu Deus, eu não sei se alguém recebe profecia, mas se recebe, levanta logo as duas mãos assim, isso, olha que coisa linda, porque o céu está falando comigo. Esse é o ano do extraordinário, é o ano que eu decidi surpreender a tua casa, é o ano que eu decidi virar uma chave. Eu estou pregando, pastor, e eu estou vendo uma chave sendo virada. Tem gente achando que já viveu milagre, tem gente achando que já chegou aonde era para chegar. Aí os céus me traz aqui nessa quinta para dizer: o melhor ainda está por vir sobre a tua casa. Olha, escuta isso aqui para você pegar. Meu Deus, Jesus, meu Deus. Não, eu vou ler isso aqui, porque eu estou falando de uma chave sendo virada, e a minha alma está queimando. Capítulo de número 26, verso de número 21. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Sitna. A palavra Sitna do hebraico quer dizer lugar de contenda, lugar de confusão, lugar de guerra. Ele tinha tudo para parar aqui, porque já eram muitos poços cavados, e poços entulhados, e poços abertos, e ele cavando, os inimigos fechando. Ele poderia, no verso 21, ele poderia desistir, mas vem o versículo 22. Olha aqui, ó. Antes de eu falar, segure a mão de alguém e diga, verso 22, diga aí. Diga para ele, pode dizer bem forte, diga verso 22. Não, mais forte para o diabo ouvir, diga verso 22. É só para quem não para. Diga, é só para quem não para. Então, para quem não parou e não desistiu e não recuou, tem o verso 22. E o 22 ele diz: e partiu dali e desistiu de cavar. Não, não é isso. E cavou outro poço, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Reobote. Reobote, Reobote, que do hebraico, lugar da expansão, lugar do crescimento, lugar do transbordar. Eu vou falar de novo para alguém pegar. Lugar do crescimento, lugar do transbordar. Agora ele alargou as nossas tendas. Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Então faz igual, eu gosto que o povo aqui é igual Madureira lá em Terra Rica, tudo doido mesmo. Então levante a mão aos céus mesmo, porque a palavra que veio queimando na minha boca é esta: a chave está sendo virada. O verso 21 está ficando para trás, o verso 22 está chegando na tua casa, e aonde tu botar a planta dos pés, aonde tu adentrar, o céu fará você viver o extraordinário. Deixa eu ver se tem alguém que recebe essa palavra. Ouça o barulho de alguém que recebe isso aqui agora. Ô Rafa, eita Jesus.
Tem algo se movendo no mundo espiritual aqui agora. Tem algo se movendo dentro desse ambiente. Eu estou com o corpo todo trêmulo e arrepiado aqui. Eu convido mais uns 50 para guerrear comigo. Levante a mão direita aos céus. Pastor Maurício, esse lugar está sendo cercado por uma nuvem de uma glória de Deus. A minha direita está sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus. Tem fogo aqui do meu lado direito caminhando. Eu vejo a glória de Deus cercando o fundo desta casa. Fica ligado, porque em menos de um minuto tem uma glória de Deus que repousará sobre a cabeça de alguém que vai viver o extraordinário. O meu lado esquerdo está sendo tomado por esse fogo do Espírito Santo. Esqueça quem está do teu lado agora. Todos os demônios já estão recebendo a ordem para bater em retirada. Pecala, remada. Olha lá, a minha retaguarda está sendo tomada por fogo. Só quem é batizado com o Espírito Santo entende o mistério que Deus está liberando nessa casa. Quem tem glória por um minuto diz glória. Entramos numa guerra. Quem tem aleluia, levante a voz e diga aleluia. Olha lá atrás. Quem tem línguas estranhas, levante a voz, porque ao som da tua voz, a glória que está pairada nessa casa tomará a tua chamada e escreverá uma nova história. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eita Jesus. Eita, que entrou uma glória aqui dentro. Ah, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso. Quem consegue, fica de pé comigo. Quem consegue, fica de pé comigo. Porque tem uma glória pairada sobre esta casa. Meu Deus. Meu Deus. Ouça o som que está ecoando aqui dentro. Estou recebendo algo de Deus aqui muito forte. Já que você está de pé para receber isso, como é o testemunho mesmo do irmão ali que deu testemunho aqui, Ailon, Raison, Alice, eu estou ruim, hein? Estou ruim. Ô Alice, que testemunho. Ô Alisson, testemunho que você conta tem uma proporção, certo? Você acredita, Alisson, que testemunho que alguém conta por você é porque a proporção é maior? Sim. Testemunho que eu conto tem uma proporção. Algo que eu não preciso falar, que alguém conta por mim, que vê, é porque a proporção é muito maior. Eu vou liberar algo aqui com a maior profecia aqui com a Bíblia, porque essa aqui não falha. Eu vou ler isso aqui para alguém. Versículo de número 28, versículo de número 27 e 28. Pastor, olha isso aqui. E disse-lhes Isaque: por que vocês viestes a mim? Pois eu sei que vocês me odeiam. Vocês me odeiam, vocês não suportaram ver o que eu carrego. Vocês não suportaram ver o que eu carrego. Vocês me colocaram para fora. E por que vocês estão vindo aqui até mim? Porque vocês
Vocês me odeiam, vocês me expulsaram, repeliste de vós. Olha o inimigo. E eles disseram, não é só o rei, é a comitiva. Eles disseram, é que havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Segure a mão de alguém em forma de uma profecia e diga: Deus vai fazer algo tão grande que até os adversários vão reconhecer que Deus é na sua vida. Deixa eu ver se alguém acredita nisso aqui. Deus vai fazer algo tão grande, Mateus. Eu estou com o corpo todo trêmulo, há uma glória de Deus pairada. É por isso que o inferno, ele diz: eu vou fazer de tudo para travar, mas eu nunca vi o inferno travar o que os céus rebaixem de cobereva. Teragashui de rebagandarai. Pastor, eu vou falar para quem recebe profecia. Rebaragai tui de rebarashui de rebaha. Renaragai atui de remanda rebagandarai. Eu vou falar porque os céus tomam minha boca. Tem louvores que serão entoados nesse altar. A proporção do milagre será 100 vezes mais. Existem palavras que serão liberadas nesse altar. A proporção será 100 vezes mais. Existem empresas que estão me ouvindo essa noite. A proporção será 100 vezes mais. Existem ministérios que estão me ouvindo essa noite. A proporção será 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu estou pregando para uma igreja viva, apaixonada pela palavra. E se alguém recebe a palavra que está sendo liberada, levante a sua voz e o seu louvor declara o que os céus liberam sobre a tua chamada. Pastora, dá tempo? Posso orar por eles? Posso orar? Posso orar? Esse altar está pegando fogo aqui, ó. Corre aqui para o altar, você que quer uma oração. Pastor, receba essa palavra. Eu vim para essa quinta para o tudo ou nada. Tem uma água jorrando aqui, ó. Beronakati revorgedehemash. Olha, pastora, essas pessoas estão chegando com fé aqui para o altar. Haverá uma avalanche de testemunhos. Jesus, que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. O anjo do Senhor parou do lado dessa menina que está ali, ó, e disse comigo: eu tenho uma chamada com ela. Eu estou todo tremo porque eu estou vendo uma Bíblia aberta, o anjo colocando uma Bíblia nas mãos dela. Pastor, a senhora pode dar um abraço nela? Melhor, ela consegue vir aqui no altar? Então traz ela aqui para receber um abraço no altar. Levante a mão, vai dando glória, vai guerreando, porque esse abraço que você recebe, a sua mente é aberta e eu vejo uma Bíblia na sua frente. Levante a mão e guerreia comigo, porque tem algo sendo liberado aqui nessa casa. Sabe por que o inferno está de cabeça para baixo? Você vai cantar daqui a pouco, filha? Você vai não? Pode cantar? Você não precisa que você cante daqui a pouco, fica preparado. É porque Deus está falando comigo. Eu estou reposicionando pessoas. Sabe a forma que eu vejo a palavra sendo liberada? Eu estou vendo um trem sendo pegado pela mão do Todo-Poderoso, sendo colocado num trilho, e a mão empurrando e diz: agora vai voar, vai voar, vai voar, vai voar.
Você está, oh meu Deus, você está a minutos de receber algo muito profético, muito profético. Eu quero que você curve a sua cabeça agora. Eu vou dar 1 minuto para você falar com Deus aí. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, você tem 1 minuto para você falar com os céus. E daqui a pouquinho eu venho orando por você e clamando. Mas os céus querem ouvir a palavra da tua boca, porque não tem nada acabado, não tem nada acabado. Diz os céus da minha boca: eu nem comecei a fazer ainda o que eu vou fazer sobre a tua história. Eu estou ouvindo, meu Deus, eu estou ouvindo o céu falar comigo. Eu estou ouvindo. Eu não vou levar nada para casa. Não vou levar nada para casa, porque tem algo maior. Ô pastor, como é o nome do menino lá mesmo que cantou lá o de É o André. O André, levanta as 2 mãos para o céu, André. Eu não tenho medo de falar, pastora. O André, ele na oração dele, pastora, ele agradece por aquilo que Deus tem feito. Sabe, um coração grato. Mas aí eu estou no altar e o céu dizendo assim, ó: é 100 vezes mais. É 100 vezes mais. Deus dá para quem quer, põe na mão de quem quer, levanta quem quer, faz com quem quer. Se tiver alguém perto do André, dê um abraço nele, porque o céu está liberando algo extraordinário sobre este altar. Ouça o clamor que está ecoando. Ouça. Isso, não para de orar, não para de adorar, porque tem algo sendo jorrado daqui. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar. Recebe um abraço do Espírito Santo. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. Vem nos batizar, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Existe um abraço do Espírito Santo acontecendo aqui. Segura. Recebe desse fogo que está A pairado. casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos. Você está preparado para experimentar isso? A casa isso? está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama. Me batiza, me Se você tem comunhão,
Você sabia que abraços curam? Abraços têm poder de curar. Encontre alguém, dê um abraço em uma pessoa e diga para ele ou para ela: a chave está sendo virada. Está chegando um tempo de uma resposta de oração. Só que Deus vai surpreender, é muito maior. Gente, olha que coisa linda, Rafa, que o céu está fazendo aqui. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. Se tu olhar para alguém do teu lado, você vai ver que não é mais a mesma pessoa. Parei para descansar um pouco e não desisti. Se você consegue, mas mesmo assim você pode retornar ao seu lugar. Agora, mas volta para o seu lugar de posse do que o altar está liberando sobre as tuas mãos. E ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Pastora, não dá vontade de sair daqui. Eu já teria tempo. Esse lugar está tomado por uma glória de Deus. Olha isso aqui, que coisa linda, essas lágrimas banhando o altar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Olha isso, que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Escuta aí. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego. Por mim eu já tinha parado, mas por Ele eu cavo Foi outro por poço. causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando não tiver força, Ele vai me ajudar. Eu vou fazer uma oração. Você precisa me ajudar, porque eu já estou passando do horário aqui. Então você precisa me ajudar, tem que ser muito rápido. Foi por causa dele. Eu ia devolver o microfone à pastora. Deus falou comigo: não. Deus disse comigo: eu quero dar um abraço em alguém que está aqui dentro. Escute isso. Talvez você entrou aqui dentro e você diz: pastor, nunca ninguém orou por mim para que Deus escrevesse meu nome no livro da vida. Ou talvez você diz: pastor, eu um dia até fui, mas eu parei. Mas eu senti algo tão grande essa noite que eu quero voltar para os braços do Pai. Eu quero saber aonde está você, a primeira pessoa. Talvez você está aí, talvez já está aqui à frente. Pastor, eu quero receber essa oração, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero voltar. Talvez eu estou fazendo isso por causa de uma pessoa, uma única pessoa. Deus não deixou eu terminar, gente, sem fazer essa oração por alguém. Aonde está você? Pastor, meu coração já está queimando. É comigo que Deus está falando. Eu sou a primeira. Se tiver, eu quero orar por você. Vocês, filhos, gente, olha que coisa linda. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida deles?
Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele. São duas que eu não vidas. parei, é por causa dele. Em 30 segundos eu te não espero. desisti, foi por Pastor, causa eu sou a dele. terceira pessoa. Eu estou aqui dizendo que Eu sou a terceira pessoa. Pastor, meu coração está queimando. foi por causa dele. Eu preciso ir para o altar. Eu preciso. Eu disse que talvez eu estaria falando com uma pessoa, já tem duas. Mas o Espírito de Deus está me usando aqui, me impulsionando. E eu creio que os céus têm algo muito extraordinário. Por isso que Ele quer te dar um abraço. Aonde está a terceira pessoa? Sempre me conduz, eu sei. Eu vou orar agora. Mas eu espero você, a terceira pessoa, em 10 segundos. Eu te espero aqui. Os céus querem escrever o seu nome no livro da vida. Pastor, eu estou correndo aí para o altar. Eu não posso ir embora para casa desse jeito. Se tu quer, eu espero você aqui. Pode se Tem um presente, pastora. Tem um presente nesse altar para alguém. Por isso que eu estou insistindo. Tem um presente. E não é amanhã, é hoje. Enquanto eu vou orar, dá tempo de você sair correndo daí e chegar aqui à frente. Enquanto eu oro, dá tempo de você correr para o altar. Pai, esse altar está tomado pela tua glória. E o nome deles está sendo escrito no livro da vida. Senhor, tem algo muito extraordinário. Senhor, escreva uma nova história a partir de agora. O céu está em festa por essas causas. Eu abençoo a vida deles e declaramos a tua vitória no nome do Senhor Jesus. E você que concorda diz amém. Aplauda Jesus pela vida deles. Pode tomar o seu assento. É o Senhor Deus poderoso, Queridos, digno de louvor, Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. digno de louvor, Quantos recebem a palavra liberada? santo. Pastora, eu só dizer uma coisa, porque eu fiz um propósito na minha casa e jamais eu usarei o altar para dizer uma palavra. E eu gosto de falar isso, porque todos esses materiais que são vendidos são revertidos para missionário. Hoje, pastor, eu estava orando, o Espírito de Deus falou comigo: você vai mandar uma oferta para esse missionário. Quando eu mandei, ele mandou uma resposta chorando. Ele disse assim: eu e os meus filhos não tinham o que comer hoje. E eu sempre disse a Deus: Deus tem me abençoado, cuidado da minha casa. Nenhum desse material é para mim abençoar. Então qualquer pessoa que levar um livro desse, esse aqui é seu. Você não tem esse novo, né, pastor? Então vai ter agora. Deixa eu só assinar para valer mais. Então tá bom. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Santo é o Senhor Deus poderoso, Vamos ficar em pé, igreja. digno de louvor. E você que está na campanha pela vida financeira da tua empresa, você pode chegar aqui no altar, em nome de Jesus, enquanto o Mateus vai louvar. Palavra maravilhosa, né? Santo, Deus é bom. santo 100 vezes mais, né? é o Senhor Deus poderoso, Quinta que vem o Jairo conta o testemunho dele. digno de louvor, E o seu também vai ser digno contado. de louvor. Quero profetizar. Tu és santo, Quinta-feira será o seu e não será pequeno. santo é o Senhor Deus poderoso, Aleluia,
digno de louvor. Aleluia, Jesus. Digno de louvor. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui da minha família aqui. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por esta palavra tremenda, Pai. E nesse momento nós estamos numa campanha também, meu Pai, pela vida financeira dos teus filhos, Pai. Aqui estão os cartões, os folders, as fotos, ó Pai, aqueles que não trouxeram, meu Deus, profissionais liberais, pedreiros, pintores, Pai, encanadores, cozinheiras, todo tipo de trabalho, meu Deus, engenheiros, médicos, todo tipo de trabalho, Deus querido, autônomo, microempresário, mega empresário, todos, Pai, que precisam de uma porta aberta. Diante desta palavra que nós ouvimos hoje, papai, a ordem é: cava, continua cavando, porque vai sair água. E nós cremos, papai, não é porque alguém entulhou um poço, outro poço, que nós vamos parar, não. Nós vamos cavar, agora que nós vamos cavar com força, agora que vai ser com força, agora porque nós estamos debaixo de uma palavra que foi pregada, nós estamos debaixo de uma palavra que foi ministrada no altar. Gênesis 26, aleluia, até o versículo 28, o Senhor falou conosco pela palavra. Deus amado, eu quero repreender todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, todo espírito de terra seca, todo impedimento na vida financeira, todo negócio travado, tudo que está travando as vendas, os negócios, tudo que está travando os orçamentos, todo olho grande, olho gordo. Talvez alguém postou aqui no Instagram e alguém falou: ah, lá tá bem, eu não tenho nada, fulano tem. Nós sabemos que o Instagram é uma arma do trabalho, mas também é uma arma que o diabo usa para pesquisar as nossas vidas. Mas em nome de Jesus está sendo quebrado agora toda armadilha, toda pobreza, toda miséria, toda seta, todo levante vai cair por terra agora, todo impedimento, embaraço, espírito tranca a rua, sai da nossa frente, sai, 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 sai todo mal. Nós declaramos a nossa empresa próspera, nós declaramos uma empresa, papai, frutífera, crescendo, e como o pastor pregou, 100 vezes mais, vai crescer, vai multiplicar. Eu quero pregar, expandir, vai expandir. Alarga a tua tenda, estica bem, firma bem as estacas. Eu repreendo todo mal, todo pensamento pequeno. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande, sonhe grande, invista, aleluia. Deus amado, abençoa a nossa igreja, abençoa cada membro, cada dizimista, cada ofertante, que diante desta palavra o Senhor possa repreender o devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto, o pulgão, que o Senhor venha multiplicar com boa medida, sacudida, transbordante, recalcada. E eu quero declarar, terça-feira ainda vai ter o culto do transbordo nas Déboras. Eu quero declarar que até terça-feira vai ser o março do transbordo, e abril, aleluia, nem precisa dizer, o nome já diz tudo. Abril vai abrir todas as portas, abril vai abrir, abril vai abrir, abril vai abrir, abril vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai. Março transborda e abril vai abrir. E maio, pastora, mês das noivas, da noiva do cordeiro, da noiva contar o testemunho. Deus amado, nós estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Nós estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Eu quero declarar sobre a vida dos empresários dessa igreja, dos profissionais liberais, uma bênção tal, que não haja lugar para guardar, que eles precisem alugar lugares, containers, celeiros para guardar as bênçãos. Tudo que estava travado, que o Senhor venha destravar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa aqui no altar, Mateus. Fica aqui para nós encerrar já. Aleluia. Faz assim, você. Grande vai ser o trabalhar de Deus. Eu escutei o barulho de uma engrenagem, e Deus falou assim, que hoje Ele destrava que estava travado. Toda obra contrária contra a tua vida, Deus está colocando por terra. Se prepara, porque hoje Deus está tirando um calço que estava impedindo a tua roda de girar.
Mas diante dessa palavra, filho, 100 vezes se prepara para colher, viu? Pode preparar, porque você sabe que Deus está falando com você. E para tu saber que é Deus, tu és profeta. Tu és profeta do Senhor. Aquele moço sentado do lado do pastor. Prepara, porque uma chave nova Deus está colocando na tua mão. E é um sonho. Eita Deus. É um sonho que Deus está tirando da gaveta. Eu vejo uma gaveta travada e Deus destravando ela. E diga para o meu filho que o sonho está de pé. Os negócios Deus vai bradar. Porque hoje Satanás tira a pata da tua frente. Porque vieste tu trazer meu servo. E não sairás daqui de mão vazia. Receba! Pode receber e voltar aqui para contar esse dia. E nós não vamos parar. Nós sabemos aonde estamos mexendo. O que o Senhor falou conosco, usou o pastor. É coisa grande, igreja. O inferno se levantou, mas levantou para cair. Porque nós estamos fazendo uma grande obra e não vamos parar. Amém? Domingo, Santa Ceia. Você foi traído, vem cear. Jesus, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão. Você foi decepcionado, vem cear. Você foi machucado, vem cear. A mesa cura. Você pecou, se arrepende. Joga a boca no pó, fala: Deus, me dá mais uma chance. E vem tomar a ceia do Senhor. Porque aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor não tem parte com Ele. Todos estão convidados, amém? O Mateus vai fazer essa oração para nós ir embora. Pastor Ney, Deus abençoe. Que Deus possa continuar te usando. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Deus toca na sua saúde. Tu sabe disso? Deus está renovando o teu sangue hoje. Deus toca na sua medula. Deus arranca todo o comércio de tontura. Hoje desce do céu, ó, um azeite fresco. Prepara o passaporte. Porque tem uma obra te esperando lá. Dias de glória. E não se preocupa que Deus cuida. E Deus manda dizer: você vai lançar a rede lá. E quando você puxar muitos peixes para o Senhor, mas quando você abrir a boca, vai ter ouro e prata. Porque é um tempo de uma recompensa. Eita Deus tremendo. Eu vejo também, o Senhor manda eu pregar um montante de terra, como fosse um sítio. E uma placa, a qual o Senhor já te deu um nome. Receba em nome de Jesus. Recebe! Abraça o pastor aí, pastor Levi. Abraça ele aí. Deus é fiel, amém? Não tem mais nada o que falar. A palavra já falou tudo. Tem o quê? Aniversário do movimento. Eu ia falar. Aqui, ó. Pastor Eliseu Viana e a dupla Denis Samuel. Você não pode ficar de fora. O cantor do aniversário da nossa igreja já está fechado, mas eu não vou falar ainda. Vou deixar no suspense. Mas vai ser bênção. E tudo aquilo que nós profetizamos ano passado aqui está acontecendo esse ano em nome de Jesus. É por isso que o diabo fica furioso. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar neste momento por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei, Senhor, que o Senhor está neste ambiente, neste lugar, porque mais uma vez o Senhor falou conosco nessa casa de oração. Senhor, aqui o altar é seu, papai, tudo aqui é teu.
Faz tudo aquilo, papai, que o Senhor quiser neste lugar. Nós somos o vaso, o Senhor é o oleiro aqui. Senhor, obrigado por tudo. Leva-nos em paz. E se o Senhor não voltar, Senhor, sábado estaremos aqui, Senhor. No aniversário, é sábado agora? No outro sábado estaremos aqui no Movimento a Jovem, Pai. Em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar, domingo estaremos participando do melhor culto, papai, do mês, que é o culto de Santa Ceia. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Hoje e sempre nós te agradecemos. Amém. Faz a conchinha assim, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo esteja com a noiva do Cordeiro, e a noiva diga: está encerrado. Cumprimente esse irmão com a paz do Senhor e fala para ele: continua cavando, que esse poço vai ser de águas vivas.